Bem-vindos, arianos, ao A Luz da Lua. Eu sou a Mari Corsi e essa é a sua leitura geral para signo solar ascendente e Lua em Áries. É uma leitura para muita gente, então adapta aquilo que for necessário para que se encaixe no seu momento. Mas vamos fazer um combinado comigo aqui, não força. Se algo não bater com o seu momento, não fica tentando encaixar na tua vida aquilo que não é para você. Solta essa informação, deixa ela solta para o universo. A mensagem vai chegar para onde ela precisa e caso você precise complementar essa mensagem, você pode dar uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa, tá bem? Vamos diretamente entrando aqui na energia de vocês. Vou pegar com o oráculo do Osho, com o tarô do Osho, algumas mensagens. Vou escolher aqui 3 cartinhas. 3 ou 4, eu vou ver quanto pula, tá? Se pularem 3, são 3, se pularem 4, são 4. Cartas aqui pra vocês com o tarô do Osho, só pra gente entender a energia. Depois eu começo a abrir com o tarô pra gente complementar e compreender. Pularam 3, são essas 3. Então vamos lá. Moralidade, além da ilusão e integração. A sensação que eu tenho já de cara para arianos é que é momento de integração de energia. O que significa isso? A carta moralidade, ela traz uma questão mental de pessoas que podem estar sendo muito rígidas consigo mesma, né? Vendo as coisas muito como certo e errado. Né? Então existe o certo e existe o errado. Existe o certo e o errado. Ao invés do bom e o mal, né? E não entendendo que essas frequências de dualidade também são visões de terceira dimensão do ser. Então, existem 2 polaridades, sim, que é luz e sombra, mas nem sempre a sombra é errado, a sombra é só uma frequência, é só um caminho, né? Então a gente está julgando muito. Eu sinto que logo de cara essa energia de vocês vem com esse além da ilusão, com a integração do lado, exatamente dizendo isso. Tá na hora de eu começar a despertar. Primeiro, olhar um pouco mais as minhas sombras, identificar um pouco mais essa frequência, essa energia que vibra através de mim, como que ela se manifesta em mim, para que eu consiga me integrar, para eu consiga integrar a minha luz com a minha sombra e ser um ser completo, né? Existe uma coisa que as pessoas se enganam muito, que elas acham que a evolução está em escolher a luz, se eu escolho a luz e assim eu evoluo. Na realidade, evolução significa reconhecer sombra e luz e transcender as duas, ter consciência sobre como eu estou agindo, por que eu estou agindo, tendo sombra em mim sim também, mas escolhendo, né? Eu quero vibrar na luz, mas eu tenho essas 2 partes, elas são integradas em mim. Não existe a possibilidade, gente, da gente excluir uma parte nossa, né? Eu sei que isso é o que foi ensinado, acho que para a maior parte das pessoas, né? Eu preciso excluir a minha parte ruim, eu preciso tirar o que é de ruim de dentro de mim, quando na realidade eu só preciso ver o ruim em mim, eu preciso ver essa minha sombra e acolher ela para perto, né? Acolher dentro de mim, acolher perto, aquela coisa tipo, eu não gosto dessa frase porque ela traz de novo essa conotação de bom e ruim, né? Mas mantenha seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda. Eu não sinto que é bem inimigos, né? Mas mantenha perto de você a forma como você gosta de vibrar, como você gostaria de ser no mundo. E aquilo que você não gostaria mais de vibrar, de agir, tenha mais proximidade, mais consciência, olhar ainda mais apurado para essa energia, para essa frequência. Porque eu só consigo controlar aquilo que está em mim, que eu conheço, que eu reconheço. Eu só curo aquilo que eu vejo, eu só controlo aquilo que eu vejo, né? E o controle está sobre mim, em mim mesma, que já é uma baita dificuldade, né? Vamos entrar aqui com o tarô. 9 de paus, já abrindo aqui a mensagem de vocês, com a rainha de ouros, falando para vocês que talvez aqui tem algumas pessoas com dificuldade de encontrar essa estabilidade com dinheiro, na matéria, no financeiro. Até vem uma grana, mas aquela coisa do será que eu dou conta? Será que eu dou conta de manter? Será que eu vou conseguir fazer esse movimento? Um pouco de falta de confiança em si mesma. Então a primeira energia que vem aqui no tarô é isso. O tarô a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que tá falando essa energia inicial, tá? Então aqui, muita gente aqui pode estar com dificuldade no financeiro pela dificuldade de integração dessa energia, tá? Vamos lá ver o que pulou. Temperança, 6 de copas, o enforcado. Vou pegar só mais uma cartinha e já fecho tudo, né? Pularam quase todas. E 5 de copas. Algumas pessoas ainda estão em processos de cura de coisas que vivenciaram no passado, tá? Por isso que eu falei essa coisa da integração. As pessoas acham que eu tô falando de sombra, eu tô falando de alguma coisa ruim. Na realidade, sombra significam as carências, as dores, né? É a sombra que leva pra gente nesse sofrimento. A carência, o apego, a dependência emocional, às vezes,
de coisas que a gente vivenciou e a gente ainda está apegado nesse movimento de dor. A gente tem dificuldade de deixar as coisas irem. Então, eu já trago informação para vocês que muitas das pessoas que estão aqui, né, muitos de vocês arianos, estão com essa dificuldade com relação à matéria mesmo, tá? A estabilização da matéria, estabilizar o financeiro de vocês, porque ainda estão em processos de cura de coisas que vocês vivenciaram no passado. Talvez algumas pessoas aqui, eu vou dividir em 2 grupinhos, tá? Algumas pessoas tiveram já alguma fonte de renda que foi positiva, mas trouxe algo muito negativo, por isso talvez gerou essa insegurança. Para outras pessoas não teve algo, mas existe uma coisa de ficar tentando há muito tempo se estabilizar financeiramente no trabalho, tá? Mas eu sinto que tem a ver com isso, tem a ver com curas do passado, com coisas que levam tempo para serem olhadas. Só que nesse momento, aqui tá falando para vocês que tá na hora de expandir a mente, porque é como se esse tempo de olhar para isso já tivesse realmente finalizado, né? Esse tempo de ficar curtindo a sofrência, olhando, né, o que passou. Para algumas pessoas nem tem a ver com relação ao trabalho, mas pessoas que estão aí olhando, por exemplo, para dores, né, dificuldades que tem na vida, então movimentos da vida que foram tristes, que foram difíceis, mas tiraram de você a energia de movimento que vocês precisariam colocar na questão profissional de vocês ou na questão de materializar algo de vocês. Às vezes nem é a estabilidade profissional, mas eu quero construir uma casa, eu quero comprar alguma coisa, eu quero planejar uma viagem, eu até tenho essa renda, só que eu não consigo me organizar para que eu consiga direcionar esse recurso para onde precisa, né? Por quê? Porque eu ainda tô olhando para essas dores passadas, eu sinto que ainda tem muita gente aqui que tá estagnado porque ainda olha para o passado, né? Esse enforcado com o 5 de copas traz muito isso, né? Então, eu preciso ressignificar, eu preciso despertar, entender que muitas vezes aquilo que eu passei, as coisas do meu passado, que já não fazem mais parte da minha vida, seja relacionamento, seja as frustrações, sejam as falhas, né, falências, enfim, as coisas que vocês vivenciaram, fizeram parte da sua jornada de aprendizado. A sombra também trabalha para a luz. Eu normalmente uso minha luz para iluminar onde está escuro, né? Então essa imagem do Yin Yang aqui nessa carta da integração, ela vem muito forte com relação a isso. E é muito engraçado porque essa carta é a carta da intemperança, né? Que também caiu aqui embaixo. Aqui eu não gosto muito de ler o tarô do Osho como tarô exatamente porque ele traz umas mensagens um pouco diferentes nas cartas também. Mas então eu pego também, né, essas referências que trazem no tarô para além do tarô normal, da leitura de tarô. Então essa coisa da integração, da cura, né, de eu unificando sombra e luz. E eu preciso realmente despertar, porque o Além da Ilusão é uma carta, que é a carta do julgamento, que fala do despertar de consciência, né? Então eu consigo olhar para as coisas que eu vivi e falar: isso presta, isso não presta, isso segue comigo, isso não segue, isso me serviu para isso me serviu para aquilo. E se eu fico dando uma de moralista em cima dessas questões, eu começo a olhar para as coisas e julgar do tipo: isso foi ruim, essa pessoa foi ruim, essa vivência foi ruim. E não é sobre isso que a gente está falando aqui. Tudo que você vivenciou e tudo que você ainda vivencia, de certa forma, vem para auxiliar na sua evolução e no seu desenvolvimento. Então não fique cortando fora as coisas que acontecem com você e olhando com essa moralidade de isso foi ruim. Nada foi ruim. Tudo teve um motivo e um propósito. Tudo você atraiu de certa forma, né? Que seja atraiu porque estava vibrando de forma negativa, seja que atraiu porque talvez foi a única forma que você se abriria para vivenciar algo, para se permitir vivenciar algo, né? Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Eu tive uma depressão que poderia ser vista como uma coisa horrorosa. Se eu não tivesse vivenciado esse processo depressivo meu, eu não estaria onde eu estou hoje trabalhando com espiritualidade, um monte de coisa, porque eu precisei chegar no fundo do poço para me abrir para a possibilidade de ter uma auxílio espiritual, né? Então isso foi meu, não tô falando que essa é a sua história, mas essa questão de, às vezes a gente atrai situações que falam: pô, será que eu teria me aberto para essa possibilidade se isso não tivesse acontecido? Eu não vou muito longe não, por exemplo, perdi um emprego e foi horrível, porque passaram uma perna em mim, aconteceram uma coisa horrorosa, mas agora eu vou empreender. Será que é realmente tão horrível assim que aconteceu com você? Você não sabe o que tá vindo pra você, você não sabe o que tá vindo, você não sabe como vai ser esse empreendimento, você não sabe como vai ser esse novo relacionamento, essa mudança de vida, mudança de casa, de país, você não sabe como vai ser, né? Então, talvez aquilo que você julga como sendo errado e ruim foi a melhor coisa que te aconteceu. Então, o que eu tô falando pra você: desperta, comece a olhar para as situações com um novo olhar, se apegue menos nesse certo e errado. É um momento de cura, de curar o passado, deixar o passado ir, parar de ficar chorando por ele e se permitir que o novo chegue para vocês.
porque é nessa integração que vocês se desenvolvem, tá? Vou pegar com um outro tarô aqui, algumas informações a mais. Algumas informações a mais, vamos lá. Vamos lá, gente, deu uma viajada aqui, ó. Fui pra Nárnia e voltei. Ó, de novo enforcado aqui. Deixa eu abrir tudo aqui, eu já trago mais informações, vamos lá? Ó, Rei de Espadas com um enforcado. Então, de novo, né, aqui falando pra você essa necessidade de usar a sua mente a seu favor, né? Busca olhar uma outra forma para a vida, busca esse olhar diferente para a vida, né? Porque essa carta aqui, ela também tá falando de um Rei de Espadas, tá, gente? Né? Então, cuidado com esse excesso de julgamento com relação às coisas, da forma, o jeito que eu sei, o jeito certo. Às vezes a vida tá te convidando a falar, cara, tem forma diferente de viver, tem uma forma diferente de olhar para situações, né? Então, cuidado com esse excesso de aprisionamento mental, tá? Cuidado. Aqui o Rei de Paus com o 7 de Ouros, falando pra você, o Rei de Paus trazendo muita energia de vocês mesmo, né? Então essa pessoa que é capaz, que tem essa força espiritual do seu lado, com o 7 de Ouros, aqui veio a Rainha de Paus no fundo, tá? Também, junto com o Hierofante, né, que é o Papa. Aqui no fundo, então, esse casal de fogo trazendo essa complementação do yin e do yang, da sombra e da luz, né, para vocês, falando que vocês estão nesse movimento mesmo de identificar essa força que vocês são, identificar a energia que vibra em vocês, a potência que existe em vocês e que vocês estão se preparando, né? Essas duas cartinhas aqui vieram no meio entre o Rei de Paus e a Rainha de Paus, que é o 7 de Ouros, com o Papa, é como se vocês estivessem esperando mesmo uma confirmação, né? Estão esperando essa bênção, essa confirmação. É como se vocês estivessem descobrindo quem vocês são, descobrindo essa energia, descobrindo como que essa questão se manifesta através de vocês, né? E aqui tá falando para vocês, tenham calma, mas o trabalho de vocês nesse momento, de fato, é olhar para a forma como vocês olham para a vida, né? Então, talvez nesse momento, fecha os olhos aí, respira. Quando acabar esse vídeo, bota uma musiquinha tranquila no fundo, se conecte com a energia de vocês e se questionem, né? Se quiserem meditar, meditem, ou peguem um papel e uma caneta. Se não quiserem ficar meditando, peguem um papel e uma caneta e começa a falar quais são as coisas que eu vejo como negativa na minha vida, o que eu vejo como uma história que me deixou traumatizada, como que me deixou marcas, que me faz sofrer, ao que eu estou apegada ainda nesse meu passado. Escreve sobre isso, né? E depois comece a buscar no seu dia a dia uma forma diferente de olhar para essas questões, tá? Porque eu sinto que é uma forma de ser auxiliado mesmo, né? De ser auxiliada para que vocês estejam bem. Para que vocês estejam bem. Não tem nem outra forma para falar. Eu vou pegar mais algumas cartinhas com o tarô, só pra gente fechar essa mensagem, tá? 9 de Paus de novo, o medo. 9 de Paus com uma Imperatriz. É o medo, né? O medo de não dar conta, é o medo de... Vocês não sabem quem vocês são. Com o 9 de Ouros e o Mundo. Gente, é algo muito grandioso que tem no caminho de vocês. Eu acho que no fundo existe existe um medinho, sabe? Um medinho que é bem inconsciente, porque eu acho que lá no fundo você sabe do que você é capaz. Eu acho que lá no fundo você sabe o que tem pra você, sabe? Eu acho que você conhece o poder de cocriação que você tem. Eu acho que lá no fundo isso é uma coisa que você tem conhecimento. E talvez nesse momento vocês estejam com um pouco de medo, porque normalmente uma pessoa que tem um poder de cocriação muito grande, ela também já cocriou muita coisa ruim para a vida dela, né? Então são pessoas que já sofreram bastante, que já atraíram dificuldades para a própria vida, né? Só que nesse momento o que tá falando para você o passado já está sendo curado, mas você precisa integrar essas experiências negativas em você e os aprendizados em você e o entendimento da sua força em você.
para que você consiga viver o novo, que é muito bonito e muito incrível, mas que precisa de você, esse acolhimento dessa sua força, da sua sombra também, tá? A nossa sombra é aquilo que é mais instintivo, que é mais material, que quando está sob controle, também é aquilo que materializa na nossa vida, entende? Que atrai o positivo pra gente. Enfim, espero que tenha feito sentido. Eu vou pegar aqui. Nossa, caíram várias cartas. Bom, se foram só 3, então eu vou aceitar. Peraí. Eita! Eita! Vou pegar essas 3 cartas aqui, ó. Desse oráculo da deusa da lua, para passar para vocês essa mensagem final, tá? Não deixem de deixar curtida se esse vídeo fez sentido para vocês e se inscrever aqui no canal, tá bem? Amor próprio, paz e release, que é soltar. Você percebe que tem tudo a ver com o que eu tava falando? É você olhar para você com mais amor, mais carinho e estar em paz com o seu passado. Solta essa necessidade de querer controlar, solta essa necessidade de querer julgar, de ficar apegado nas coisas que passaram. É momento de você trabalhar com muito amor próprio e buscar essa tranquilidade dentro de vocês. Aquilo que não faz mais parte de vocês, deixa aí, né? Aquilo que já passou, deixa aí. Se precisar de auxílio terapêutico, busque uma pessoa que possa te auxiliar. Caso você deseje que eu te auxilie, eu também trabalho com terapias psicoespirituais. Dá uma olhadinha aqui na descrição, tem os meus contatos. Mas entre em contato consigo mesmo, sabe? Entre em contato com essas dores, com esses apegos, que com certeza vocês vão encontrar um direcionamento aí para ter uma vida um pouco mais leve, mais agradável e mais tranquila, né? E com toda essa potência que tá aqui no campo falando que vocês têm, tá bem, gente? E é isso que eu tenho pra vocês hoje. Um grande beijo e até a próxima.